Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, uns dos discípulos pediram: Aluno, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os seus discípulos. E Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão que precisamos. Perdoai os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os que nos são devedores. E não nos deixe cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta 3 pães, porque um amigo chegou de viagem e nada tem para me oferecer. Se o outro responder lá de dentro: Não me incomoda, já tranquei a porta e os meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dar, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi, recebereis. Procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe. Quem procura, encontra. Para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós, que é pai, se o seu filho lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis das coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido Padre Givanaldo, Diego, e na pessoa de Diego, todos os membros da comunidade em adoração e amigos. Como eu disse a vocês que era significativo demais esse Evangelho para se começar um cerco. Pois é, queridos, aí a igreja nos presenteia nesse 17º domingo do tempo comum com esse conjunto de palavra de Deus, que eu acho que será talvez um grande rasgar do nosso coração. Talvez a gente precise ler essa palavra nesses 7 dias de cerco, para a gente ir destrinchando isso na nossa alma, que a gente vá aprendendo a lidar com esse Pai, né, que deseja-nos. É muito
horrível, né, Padre? É um Pai que nos deseja. E nessa primeira leitura, que está contida na Torá, numa outra religião que é o judaísmo, que é nossos irmãos mais velhos, é assim, é desbragado essa atitude de Deus. Porque se a gente ler de relance esse texto, ele parece afrontoso, né? Vocês notaram isso, não? Você está imaginando que, a grosso modo, se você olhar esse texto, Abraão é bonzinho e Deus é ruim. Está Deus querendo castigar e Abraão pedindo, não castigue não. Ou seja, é como se invertesse papéis. Se você olhar desse jeito, parece que está invertido os papéis. Mas não se trata disso nesse texto. Não é Deus que é mal. Quem estava mal, quem escolheu ser mal, quem escolheu o mal foi Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é destruída porque não tem outra alternativa. E Deus provoca um eleito, um consagrado, um separado, a dizer: militem em favor dos destruídos. Você é pecador que nem eles, mas você está andando na minha vontade. Então fale deles para mim. Converse comigo sobre aqueles que estão perdidos. Seja misericordioso com aqueles que não têm. Gente, olhando a perspectiva teológica desse texto, é a grande força da igreja. Nos períodos mais difíceis da igreja, surgiram grandes santos que se mortificaram, se sacrificaram em oração para que tudo ficasse de pé. São pessoas que resolvem dobrar os joelhos e dizer: ou se tiver 50, se tiver 45, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Vocês sabem o final dessa história, só tinha um. Deus concedeu sair 2 e um olhou para trás e virou para o estado de sal. Mas o único que quis foi salvo. Porque a salvação depende do nosso querer e das nossas orações. Da gente crer e apresentar a Deus aquilo que está no nosso sonho, no nosso desejo. Por isso a primeira exortação a vocês de amor nesse domingo, dia do Senhor, é: se você tem orado muito por uma causa, por alguém, não desista de rezar por aquela pessoa. Que seja 30 anos, como Mônica conseguiu para Augustinho, que seja 2 dias, não importa. Se Deus lhe separou, lhe fez conhecer a Jesus, continue orando por aqueles que Deus te deu um laço sanguíneo. Tua oração pode levar muita gente para o céu. A sua vida de oração pode libertar sua geração futura. Se formos reunidos como uma comunidade que tem nome e erro da oração. Se vocês observarem, todas as reflexões dos bispos e padres sempre se prendem ao nome da nossa comunidade. O servir com alegria vem de uma vida de oração, de uma vida que se entrega pela igreja. A gente faz um voto permanente, e nos consagrados, de rezar diariamente pelo Papa, pela igreja, pelos seus sacerdotes, para a santificação. Que eu me sacrifique. Vir ao cerco de Jericó, ou pautar sua vida em volta deste altar, não é perda de tempo. É vocação de salvar almas para Deus. Mesmo como disse o texto da primeira leitura, mesmo com o meu pecado, mesmo
as minhas fraquezas, mesmo com as minhas indecisões, no meu revelar de pé, na fé, mas que eu tenha um voto, e nesse voto eu me firme de estar no altar do Senhor sempre. E aí eu já vou caminhando para o Evangelho. Não sei se vocês sabem, São Lucas, que é eu sempre digo, né, que é um escritor dos Evangelhos, um evangelista, que não conheceu Jesus, que não conheceu Israel, que não conheceu a dinâmica da vida dos judeus. Mas uma característica para esse texto de hoje, ele é o que dá mais ênfase às mulheres, já falei sobre isso quando eu falo sobre Nossa Senhora. Mas tem outra característica de Lucas que é bem interessante hoje. Foi o evangelista que mais se preocupou em dizer a nós que Jesus orava. Ele coloca 9 vezes no Evangelho, em todo o Evangelho, por 9 vezes, ele coloca que Jesus estava orando, que Jesus tinha se recolhido em oração, que Jesus estava reservado em oração, que Jesus estava rezando. Ou seja, isso não é por acaso. Ou seja, o segundo, que é João, fala 3 vezes. Então, se ele fala tanto disso, ele tem um porquê para falar disso. E essa característica de Jesus e rezar tem significado. Em João, ele tem uma das coisas mais lindas, que é Jesus reservado, se chama oração sacerdotal, e ele fala sobre a sua igreja. Ele fala aos seus apóstolos. Ele fala aos seus discípulos. Ele fala a Deus, a daqueles que ele amava e estava deixando, que ia deixar. Mas aqui, a segunda olhar de Lucas é muito interessante. Quem contou a Lucas que Jesus orava, e que um dia Jesus ensinou uma oração, para nós vai ter grande significado. Se vocês nunca pensaram nisso, essa oração já existia nas orações judaicas. Jesus não inventou o Pai Nosso. Jesus não é o autor do Pai Nosso. Jesus adaptou o Pai Nosso com algumas falas diferentes. Mas essa oração era uma oração que se fazia em torno da mesa. Se fazia antes de ou durante a refeição. Era Jesus dizendo: o primeiro olhar que eu quero é que vocês estejam em torno do altar e se alimentem do que você próprio reza. Jesus primeiro diz que a gente precisa estar reunido. Um certo pregador, que foi um bispo, mas eu não lembro o nome agora, disse que nenhuma oração cristã pode estar fora do Pai Nosso, senão não é oração cristã, é oração pagã. Aqui há um resumo teológico do que é rezar. Então todas as características do Pai Nosso levam-nos à ação de graça, à súplica, à petição, à adoração, à oração comunitária. Tudo está aqui inserido no Pai Nosso. Então o Pai Nosso é a oração do entorno da mesa, é a oração que nos alimenta. Primeiro aspecto dessa oração: eu preciso ter Deus como meu Pai. Eu preciso cada vez mais aprender a ser filho dependente do Pai. Largar o pecado original da autossuficiência e dizer: eu sou criança, eu sou inocente, eu não sei rezar, eu preciso de um Pai. Eu preciso de uma mãe, eu preciso de colo, eu preciso de cuidado. E Yahvé dos judeus era um homem muito afastado. Jesus diz aos judeus pela primeira vez: chame Yahvé de Abba.
Percebam-se filhos amados. E se por acaso você perceber, não diga meu. Diga nosso. Meu é um Deusinho individualizado. Eu não posso ter a minha fé. Eu não posso fazer a minha religião. Isso é seita. Isso é paganismo. Para que o Espírito Santo venha, está claro na Bíblia, eu preciso me unir aos irmãos como comunidade. Porque só quando 1, 2, 3 ou mais se reunirem, Ele está. Não, peraí. Diz que Ele entra no quarto de segredo e reza sim. Você reza, Ele escuta do céu. Mas Ele está quando a gente se reúne em torno da mesa para ser alimentado. Então eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso sair do lugar e vir. E vir. A missa deve começar quando você acorda. Dizer que alegria. Eu vou para a casa do meu Senhor, do meu Pai. Quando a gente tem uma relação saudável com nossos pais, quando é o aniversário dele, quando é um momento importante da vida dele, a gente se apressa para chegar junto do Pai, para honrá-lo, para dizer: Pai, estou junto, estamos aqui. Que alegria, eu vou para a casa do meu Pai, eu vou falar com meu Pai, eu vou ser alimentado com meu Pai, eu vou receber carinho do meu Pai, porque Ele é santo, porque eu o descobri. Que o Pai nosso, que está no céu, é santo, 3 vezes santo, é o único digno de santidade, de louvor. Para Ele, Pai nosso, não pediram para saber, vamos rezar. Então a primeira oração está nesse reconhecimento da grandeza desse Pai. E esse Pai que quando quer nos reúne, porque é Ele que nos escolhe e nos apresenta seu reino. Falei na live esses dias, né? O reino dele não é daqui. Então o reino dele tem outros valores. E que é o que ele vai descrever depois. Esses outros valores não bate com o mundo. Não bate. É perdoar. É obedecer. É deixar que a vontade dele seja acima da minha. Não bate, porque é quase chocoso conosco. Nossa alma rebelde e autossuficiente não se aguenta com essa oração. A gente não quer a vontade do Pai, a gente quer a nossa. A gente quer um Deus que concorde com a minha oração. E que, por favor, seja, eu disse isso em Manaus, o pessoal riu, e seja rápido. A gente tem a vocação de ser burrinho do Shrek. Já chegou? Já ouviu? Quer falar a minha entender? Bora? Bora? Na nossa infanta inocência, quem de nós não queria usar para entender Deus? Coitado. Manda a localização? Me diga a rota? Bora? Interrogaçãozinha, responde? Responde? Não! Na vontade dele está a paciência, está a entrega, está o despojamento, está a fidelidade, está a vontade dele acima da nossa. Porque ele é Pai. O pai dá remédio amargo para o filho tem raiva, chora, esperneia, mas o pai sabe que esse remédio vai salvar ele. Mas o filho não sabe. E nós somos assim, a gente não sabe o porquê de Deus das coisas. Mas Ele sabe. Mas eu preciso ser esse filho que se coloca. O cerco de Jericó não é um lugar mágico, queridos. Derrubar muralhas não é fantasia, nem mágica. Derrubar muralhas
é arrancar um coração teimoso e despojá-lo desses muros que nos detêm à vontade do Pai. Que se faça a vontade do Pai. O Pai Nosso nos acorde. Nos acorde que eu preciso ser depositador da misericórdia e do perdão para que o perdão me alcance. E eu seja livre da malignidade que me aparta do meu Pai. Fecha teus olhos. Como a gente cantou no começo. Quantas vezes precisamos lembrar, como Abraão, que o amor dele vela por nós e que ele deseja ouvir a nossa oração de súplica, muitas vezes de desespero, de dor, muitas vezes de alegria, ação de graça, de um filho que olha para o seu pai e pede um doce que não tem, pede um brinquedo que não tem, pede um colo que não tem. E o pai, que não é como nós, mau, pecador, não dá um espírito que vai fazer você entender, esperar, descansar, receber força para ser aquilo que o seu Pai quer. Que o teu amor